Na primeira noite em que ela dormiu na nossa casa, eu a vi no quintal, ajoelhada na terra molhada, enterrando algo embrulhado em pano vermelho. Quando voltei para a cama, senti um cheiro forte de flores mortas, vindo debaixo da minha janela. Me chamo Rafael. Isso aconteceu há mais de 10 anos, mas ainda lembro de tudo com clareza, pior ainda, com sensações. Cheiros, arrepios, ruídos que voltam do nada em noites de chuva. Sempre me perguntei se deveria contar essa história. Mas tem uma coisa que aprendi com o tempo. O que é enterrado nem sempre fica quieto. E às vezes, o que volta não é o que foi enterrado. Na época, eu tinha 16 anos e morava com meu pai numa casa antiga, num bairro tranquilo do interior de São Paulo. Minha mãe tinha morrido há poucos meses, um AVC fulminante enquanto lavava a roupa no tanque. Eu fui o primeiro a encontrar o corpo. Depois daquilo, meu pai se apagou. Ele parou de trabalhar. Passava os dias trancado no quarto escuro, bebendo e dormindo. Às vezes, falava sozinho. Às vezes, chorava. A casa ficou silenciosa, fria, pesada como um túmulo. Por isso, quando ele me apresentou Silvana, foi um choque. Não pela presença dela, mas pela forma como ele a apresentou, como se ela sempre tivesse feito parte da nossa vida. Rafael, essa é a Silvana. Ela vai passar um tempo com a gente. Ela apareceu numa tarde nublada, do nada, sem mala, sem carro, sem som de passos na entrada. Estava apenas ali, na sala, de pé, sorrindo. Silvana era difícil de descrever. Tinha uma beleza estranha, como se não pertencesse a essa época. Usava um vestido comprido, cor de vinho escuro, e colares com pedras que pareciam sujas de terra. O cabelo, preto e liso, era pesado e cobria quase todo o rosto. Os olhos dela eram o que mais me incomodava. Eram muito escuros, quase sem branco. Ela estendeu a mão e me cumprimentou. Você é o Rafael. Já ouvi muito sobre você. A voz era baixa, suave, e tinha um leve sotaque. Algo que eu não consegui identificar. Algo que parecia velho. Ela se mudou para o quarto da minha mãe naquela mesma noite. E, de novo, meu pai agiu como se isso fosse normal. Eu tentei protestar. Disse que era cedo, que ninguém sabia nada sobre ela. Ele só me respondeu com uma frase que eu nunca mais esqueci. Silvana apareceu quando eu mais precisava. Ela entende coisas que você ainda não entende. Essa foi a primeira noite. Eu acordei por volta das 3 da manhã. Não sei porquê, ou talvez saiba. Havia um cheiro no ar, de terra molhada. E algo mais, doce e podre ao mesmo tempo, como flor murcha esquecida em cemitério. Olhei pela janela e gelei. Silvana estava no quintal, ajoelhada na terra, de costas para mim, com um pano vermelho escuro nas mãos. Ela cavava com as próprias mãos, movimentos lentos, mas determinados. Não consegui me mover. Só observei. Ela colocou o embrulho na cova, murmurou algo, palavras que soavam como canto antigo, e cobriu o buraco. Depois, posicionou 3 pedras pequenas em triângulo e ficou ajoelhada, imóvel, por vários minutos. Quando se levantou e entrou em casa, passou bem devagar sob a minha janela. Olhou direto para mim, como se soubesse que eu estava ali. No dia seguinte, a casa estava diferente. O ar parecia mais espesso, mais quente, mesmo com o tempo nublado. As paredes pareciam escutar. E meu pai, ele agia como se estivesse sob efeito de algum remédio. Sorria à toa, me chamava de filhão, fazia piadas, coisa que não fazia desde antes da morte da minha mãe. Silvana também mudou. Na verdade, ela parecia mais viva. Na primeira semana, comecei a notar detalhes. Ela nunca comia nada além de sopas claras. Nunca usava sapatos, mesmo no frio. Nunca era vista dormindo. Toda noite, às 3 horas, eu acordava. Sempre com o mesmo cheiro, terra, flor e mofo. E logo depois vinham os sussurros, vindo debaixo da janela. No início, pensei que fosse o vento. Mas na 4ª noite, reconheci meu nome. Rafael. Achei que estivesse sonhando. Mas uma vez, levantei no escuro, fui até a janela, e vi marcas de mãos na terra do quintal. Como se alguém tivesse se arrastado para fora. Na 5ª noite, acordei com minha porta se abrindo devagar. Silvana estava lá, parada no corredor. Você fala dormindo, ela disse, sussurrando. Chamou sua mãe esta noite. Ela está te ouvindo, Rafael.
E então sorriu. Um sorriso lento. Sem alegria. Um sorriso antigo. Depois daquela madrugada em que vi Silvana me observando pela janela, minha relação com o sono acabou. Toda noite, às 3 da manhã, eu acordava. Sem falha. Não era só insônia, era como se algo me chamasse. Na primeira vez, acordei com a sensação de que alguém estava sentado na beirada da minha cama. Mas quando acendi o abajur, não havia ninguém. Só o lençol enrugado, como se alguém tivesse acabado de levantar. Na segunda noite, acordei com o som de um sussurro no meu ouvido. Não entendi o que foi dito, mas o ar estava frio, parado, pesado. E o cheiro de terra molhada estava mais forte. Na terceira noite, comecei a sonhar com a minha mãe. Não era o tipo de sonho bom. Não era uma visita de saudade. Era algo que parecia um pedido de socorro. No sonho, ela estava no quintal, ajoelhada, como Silvana, cavando a terra com as mãos, com o rosto coberto de lama e os dedos sangrando. Ela me olhava direto nos olhos e dizia, repetidas vezes: ela não devia estar aqui. Ela não devia estar aqui. Tira ela da minha casa. Eu acordava suando frio, com a garganta seca, o corpo travado. E o cheiro, cada vez mais presente. Eu comecei a sentir o cheiro de terra dentro do meu quarto. Numa dessas madrugadas, tomei coragem. Peguei uma lanterna e fui até o quintal, exatamente onde Silvana enterrou o pano vermelho. As pedras ainda estavam lá, arrumadas em triângulo. Mas havia mais, pequenos símbolos riscados no chão ao redor. Quase apagados, mas ainda visíveis à luz da lanterna. Pareciam desenhos antigos, como runas ou escritas de algum idioma esquecido. A terra ali parecia mais solta, mais viva. Coloquei a mão sobre o solo. Estava quente. E pulsava. Foi quando eu percebi que tinha algo errado no canteiro de flores da minha mãe, ao lado. Havia uma flor nova ali. Negra. Nunca tínhamos plantado flores pretas. Suas pétalas pareciam feitas de cera. Mas o mais estranho, ela estava virada para a janela do meu quarto. Na manhã seguinte, tentei falar com meu pai. Mostrei as pedras. Mostrei a flor preta. Mostrei uma das marcas no chão. Ele simplesmente sorriu e disse: isso tudo sempre esteve aí, filho. Você só não prestava atenção. Aquilo foi como uma martelada na minha mente. Meu pai não era mais meu pai. Ou talvez estivesse sob efeito de algo. Como um feitiço. Decidi procurar nas coisas antigas da minha mãe. Ela tinha um baú guardado no armário, onde guardava fotos antigas, documentos, lembranças. No fundo desse baú, encontrei um caderno de anotações. Era o diário dela. As últimas páginas falavam sobre sonhos estranhos. Visões de uma mulher de preto aparecendo em espelhos. A presença constante de uma sombra à noite, sentada ao pé da cama. A frase que mais me marcou foi escrita em letras tremidas. Alguém está tentando entrar. Ela não bate na porta. Ela cava por baixo. As últimas 2 páginas foram rasgadas. Na mesma noite, ao tentar dormir, senti algo passar pelo meu quarto. Um vento gelado que só mexeu os livros da estante. Nenhuma janela aberta. Nenhum ventilador ligado. Fui até o espelho do banheiro. Por um momento, juro que vi minha mãe lá atrás. Não como um reflexo, mas como se ela estivesse presa do outro lado, encostando as mãos no vidro, gritando sem som. A porta do banheiro bateu com força. Quando me virei, Silvana estava ali. De novo, sem sapatos. Roupas secas, mas os pés molhados de terra. Você anda curioso demais, Rafael. Apenas isso. E sumiu pelo corredor. Na madrugada seguinte, eu decidi cavar. Com uma pá velha que estava encostada no muro do quintal, fui até o local das 3 pedras. O chão estava úmido, mole demais para uma terra que não recebia água há semanas. Não precisei cavar muito. Encontrei o embrulho de pano vermelho. Estava úmido, e exalava um cheiro que me fez vomitar no ato, um fedor de carne podre, ferro e flores apodrecidas. Abri o pano com as mãos tremendo. Lá dentro, encontrei um cacho de cabelo negro, grosso e comprido. Um pedaço de vela usada, com símbolos entalhados. Um dedo mumificado, com a unha longa, pintada de vermelho escuro. E um bilhete, em papel antigo, com letras tortas e manchadas de sangue seco. Se você tocar, ela saberá. Se você abrir, ela voltará.
O chão tremeu levemente. Ou talvez tenha sido meu corpo tremendo de medo. No instante seguinte, ouvi o som de passos atrás de mim. Mas quando me virei, não havia ninguém. Ninguém visível. Mas eu ouvia a respiração. Longa. Profunda. No meu ouvido. Por que você acordou ela? Depois de desenterrar o embrulho e ver o que havia dentro, o cabelo, o dedo, os símbolos, a vela, voltei para meu quarto como um zumbi. Eu não sabia o que pensar. Cada parte do meu corpo queria esquecer tudo aquilo, fingir que era loucura. Mas eu já tinha ido longe demais. E agora, ela sabia que eu sabia. Naquela noite, o tempo mudou. Nuvens pesadas cobriram o céu, e o vento começou a uivar pelas frestas da casa. As paredes estalavam como se estivessem sendo pressionadas por dentro. E no relógio digital do meu quarto, os números travaram em 3 horas. Os segundos simplesmente pararam de correr. Levantei devagar, sentindo que algo estava diferente no ar. O cheiro de terra agora era constante. Era como se a casa inteira estivesse afundando embaixo da terra. O som de passos começou no corredor. Mas não era um caminhar normal. Era como pés descalços arrastando lama, lentos, pesados. O som parou diante da porta do meu quarto. Eu não conseguia me mover. E então, a maçaneta começou a girar devagar, mas a porta não abriu. No lugar disso, uma voz abafada atravessou a madeira. Ela está acordada agora. E ela lembra de você, Rafael. Pulei da cama, corri até o armário da minha mãe, abri o baú novamente. Debaixo do diário que eu já havia encontrado, descobri uma pasta. Dentro, havia cartas antigas, algumas datadas de 1976. Todas assinadas por alguém chamado S. Silvana. Meu sangue gelou. Ela já conhecia minha mãe antes de eu nascer. A primeira carta era uma ameaça velada, falando sobre portas que foram fechadas à força e um lugar que me foi prometido. A última carta terminava com: você pode ter me afastado por agora, mas sabe que é uma dívida de sangue. A terra me aceita. Você não. Isso tem preço. A verdade começou a se formar na minha cabeça. Silvana não era só uma mulher misteriosa que surgiu do nada. Ela era alguém que tentou entrar na vida da minha mãe décadas atrás. Alguém que foi rejeitada. Alguém que voltou. E o que ela enterrou no quintal era um rito, um pacto, uma retomada de algo muito mais antigo do que minha família. Na noite seguinte, Silvana voltou a me visitar. Desta vez, entrou no meu quarto. Eu acordei com ela sentada na beirada da cama, exatamente onde minha mãe aparecia nos meus sonhos. Ela estava com os cabelos molhados, como se tivesse saído de um rio. Mas o mais perturbador eram seus olhos. Não havia mais branco neles. Só o negro profundo. Ela se aproximou e sussurrou algo no meu ouvido. Sua mãe não está no céu, Rafael. Ela está embaixo de você. Acordei gritando. Fui direto ao local onde o pano tinha sido enterrado. Mas agora, havia mais pedras ao redor. 3 viraram 6. E no centro, não havia mais flor preta. Havia um objeto de cerâmica, rachado, com inscrições, exatamente no centro do círculo. Quando toquei aquilo, senti uma pontada aguda no peito, como se algo estivesse tentando me puxar para dentro da terra. Dei alguns passos para trás. E foi nesse momento que vi, do outro lado do quintal, uma figura encapuzada, parada atrás da cerca, observando em silêncio. Quando a luz da lanterna tocou seu rosto, vi algo que me travou por dentro. Era a minha mãe. Mas o rosto dela estava deformado, manchado de terra, olhos sem brilho, como se tivesse sido arrancada de dentro da cova. Ela não disse nada. Apenas apontou para trás de mim. Eu me virei devagar. Silvana estava a menos de 2 metros. Parada. Sem expressão. Agora você entende, ela disse. Esta casa nunca foi sua. Ela foi prometida. Foi negada. E a dívida voltou. Eu tentei correr, mas minhas pernas falharam. Me senti puxado para o chão, como se mãos invisíveis me segurassem pelos tornozelos. Silvana começou a entoar um canto, uma língua que eu não compreendia, e o vento girava ao redor da casa, levantando folhas, poeira e risadas distorcidas. Fui salvo por um grito. O grito da minha mãe. Não o sussurro de antes. Era um grito forte, estridente, cheio de raiva e dor. O som rasgou o vento, quebrou o canto de Silvana. E num estalo, ela desapareceu da minha frente.
Sumiu como poeira ao vento. Eu desmaiei ali mesmo. Acordei no hospital. Um vizinho me encontrou desacordado no quintal, com a mão machucada e a camisa rasgada. A polícia foi chamada. Ninguém encontrou Silvana. Meu pai dizia não lembrar de nada, nem do nome dela, nem do rosto, nem da presença dela. O que é mais estranho, as fotos da casa durante os dias que ela morou lá simplesmente sumiram. Meu celular foi restaurado sozinho. As câmeras da vizinhança não mostravam ninguém entrando ou saindo. Silvana era um vazio. Por semanas, eu fiquei sem conseguir dormir. Fui morar com um tio. Meu pai começou a fazer tratamento psiquiátrico. Mas a casa ficou lá, sozinha. No dia em que fomos lá buscar minhas últimas coisas, vi algo na parede do quarto da minha mãe. Um risco, atrás do espelho, feito com o dedo. 3 palavras, quase apagadas. Ela vai voltar. Hoje, toda madrugada às 3 horas, eu ainda acordo. Sem motivo. O cheiro de terra volta. Às vezes fraco. Às vezes forte. Às vezes, ouço passos no quintal. E às vezes, sinto que a flor preta nasceu de novo. Ela enterrou algo naquela noite. Mas não ficou lá. Ela enterrou algo. E algo saiu. Foram quase 10 anos sem pisar naquela casa. Depois do que aconteceu, meu pai vendeu o terreno para uma imobiliária e foi morar com minha avó em Minas Gerais. Ele nunca mais falou sobre Silvana, e sempre que eu tentava tocar no assunto, mudava de conversa ou fingia não ouvir. Durante anos, tentei convencer a mim mesmo de que tudo foi uma ilusão. Uma mistura de luto, trauma e pesadelos. E quase consegui. Quase. Mas há 3 meses, recebi uma ligação de um número privado. Atendi, e do outro lado só havia uma respiração fraca e lenta, que durou alguns segundos, e então, uma voz. A flor negra voltou a nascer. Rafael. E a ligação caiu. No dia seguinte, comecei a ter pesadelos outra vez. Não com minha mãe, mas com a casa. Nos sonhos, eu andava pelos cômodos como um estranho, e tudo estava igual. O relógio parado às 3 horas, a flor preta crescendo embaixo da janela, e Silvana me esperando no corredor, de pé, com o rosto coberto pelo cabelo, sorrindo com os olhos. Acordei molhado de suor. E na parede do meu quarto, o quarto do apartamento onde moro atualmente, a quilômetros de distância daquela casa, havia 3 marcas de dedos manchadas de terra, na altura da minha cama. O cheiro, o mesmo. Flor podre. Solo encharcado. Sangue velho. Fiz algo que jurei que nunca faria. Voltei à cidade. A casa ainda estava de pé. Abandonada, mas intacta. A imobiliária que a comprou nunca conseguiu vendê-la. Algumas pessoas disseram que ninguém queria morar lá porque dava azar. Outras, que sempre acontecia algo com os moradores. Alguns vizinhos juram que, durante algumas madrugadas, as luzes da casa acendem sozinhas, mesmo com a energia cortada. Entrei pela porta dos fundos, que estava semi-aberta. O ar estava parado, abafado, como se ninguém respirasse ali há muito tempo. Mas o cheiro ainda estava lá. Fui direto para o quintal. E lá estava ela, a flor preta, maior do que antes. Não só isso, agora havia outras 4 ao redor dela, como se tivessem brotado juntas, como uma oferta multiplicada. As pedras voltaram. 9, arrumadas em círculo. E no centro, um novo embrulho de pano vermelho, bem mais sujo, com vermes rastejando em volta. Quando me aproximei, percebi que alguém tinha cavado ali recentemente. Vi marcas de joelhos, marcas de unhas, e mais, marcas de pés descalços, saindo da terra. Voltei para dentro da casa. Subi as escadas devagar, como se algo invisível me puxasse de volta àquele passado. Abri a porta do quarto da minha mãe. E encontrei algo no chão. Um colar de pedra escura, com um símbolo que eu nunca tinha visto. Quando toquei, a porta atrás de mim bateu com tanta força que quebrou o vidro da janela. E então eu a vi. No reflexo. Silvana. Não no espelho, não como visão, mas dentro de mim. Por um instante, eu estava em 2 lugares ao mesmo tempo, no quarto e enterrado sob a terra. Era como se eu estivesse dividido entre o mundo real e um plano mais antigo, mais escuro, mais silencioso. Um lugar onde ela reina. Ouvi sua voz dentro da minha cabeça. Você desenterrou o pacto. Agora, você deve completar o ciclo. Nesse momento, senti algo no meu bolso. Um papel amassado.
peguei com as mãos tremendo. Era uma folha arrancada do diário da minha mãe. Uma das que estavam faltando. Estava manchada, mas ainda dava para ler. Silvana não é humana. Ela é a continuação de algo que começou antes de nós. Uma guardiã da terra. Ou talvez uma praga. Ela se alimenta de perda. De amor morto. E agora ela quer meu filho. Naquele instante, entendi tudo. Ela nunca queria minha mãe. Ela só precisava que minha mãe morresse, para que eu ficasse vulnerável. O verdadeiro pacto não era com ela. Era comigo. E ao tocar o embrulho, ao desenterrar o que não devia, eu aceitei. Saí da casa correndo. Nunca mais voltei. Mas desde então, toda noite às 3 horas, meus sonhos mudaram. Não sonho mais com minha mãe. Agora, sou eu que estou enterrando algo. Com as próprias mãos. E Silvana está ao meu lado, sorrindo. Hoje, 10 anos depois do primeiro sonho, eu moro sozinho. Em outro estado. Não tenho contato com meu pai. Não conto essa história para ninguém. Mas ontem, à noite, alguém bateu à minha porta. Quando abri, não havia ninguém no corredor. Apenas um embrulho. Pano vermelho. Sujo. Amarrado com corda preta. E um bilhete. Está na hora, Rafael. A terra está com fome de novo. S.